Olá, pessoal. Sou Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação. Sejam todos bem-vindos a essa trilha, né? A 10ª trilha da Escola de Formação. Essa trilha vai ficar aberta, então, até o dia 13 de fevereiro. Então, assim, a gente sabe, né, principalmente para as equipes diretivas, este final de ano é sempre muito denso, né? São muitas finalizações, muita parte pedagógica, mas também muita parte burocrática. Então, tem colegas que preferem, aos poucos, né, ali, quando encerram as atividades, os professores vão em recesso e as equipes continuam na escola, ou a equipe, quando chega um pouco mais cedo do que os professores lá em fevereiro, então dá também para aproveitar, né? Em janeiro, eu acho que não, né, gente? Em janeiro é para recesso e férias, é descanso merecido, né? Mas, assim, a gente pensou, então, nessa trilha, pessoal, porque, além de ser uma exigência de, no mínimo, 30 horas de formação para as equipes diretivas, embora a gente saiba que tem muitas equipes que acabam fazendo as formações também lá, que são direcionadas para os professores. Teve a equipe, por exemplo, a equipe da escola Castelo Branco, que foi na formação presencial lá em Porto Alegre, dos territórios negros. Então, a gente sabe que a equipe acaba fazendo, né? O SOI da Cine Lima, por exemplo, participa bastante das questões da ERERA, a orientadora Sandra, e muita equipe da educação infantil acaba participando. Mas a gente precisava fazer algo direcionado, até mesmo para ter uma base. No futuro bem breve, a gente vai começar a falar sobre protocolos, né? Então, a construção de um protocolo antirracista e tanto de prevenção quanto o que fazer num caso de racismo, de injúria, e todas as mais de 80 escolas, né, atualmente 82 escolas de Canoas, precisam estar fazendo a ERER possa, para que possa colocar em prática esse protocolo. Não tem como a gente colocar um protocolo em prática sem a escola ter feito algum tipo de atividade, ter apresentado a ERER, porque senão vai vir uma penalização que ninguém sabe de onde está saindo, o racismo é muito naturalizado, então aquele estudante pode nem saber que ele estava cometendo um ato racista, né? Então, a gente precisa que todos tenham uma base. A gente sabe que essa formação aqui não é só para os gestores de escolas, mas também para quem está na Secretaria de Educação. Se nós não tivermos a Secretaria de Educação, os gestores, sabendo, bem apropriados da ERER, não tem como a Secretaria de Educação e os gestores orientarem professores, famílias, estudantes. Então, por isso, a gente tem aqui esse processo de base para que a gente consiga dar muitos passos aí na ERER aqui na nossa rede. Então, 30 horas é o mínimo de horas, tanto para professor quanto para gestores, anuais de ERER que o Ministério da Educação nos solicita, né? E aí, então, de uma forma mais leve, então, a gente vai ter aqui essa gravação e sempre vai um material de leitura para um momento aí que vocês acharem mais oportuno, tá? Então, até o dia 13 de fevereiro, você pode aí assistir, preencher o link de certificação. É uma formação então, de 40 horas, né, para cada equipe diretiva. Pode passar para mim. Então, a estrutura dessa dessa trilha, né, desse curso, é dividida em 4 módulos. O primeiro, a gestão escolar e a ERER na rede municipal. Então, trouxe aqui uma parceira nossa, né, da ERER, né, não é nem parceira, ela faz parte da comissão, faz parte do GT ERER, né, faz parte de muitas formações nas escolas, né, que é a professora Maria, da SME, que ela fez sua dissertação de mestrado analisando, olhando para dentro, né, olhando aqui a ERER, né, que a gente tem agora, desde 2021, uma ERER contínua, né, troca o ano e aí continua a ERER, mas nem sempre foi assim, e a gente não pode achar que só em 2021 que começou a ERER, então ela vai trazer isso para nós. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar do todo, né. Depois, no módulo 2, a gente vai ter a professora Viviane, da Unicinos, que vai falar, então, sobre educação antirracista. E depois, voltado para a gestão, né? Um olhar bem para a gestão, como a gestão pode realizar, né, a educação antirracista. O módulo 3 vai ser, então, a gestão e o amparo legal, né? Então, quais legislações, quais normativas são importantes para um gestor estar apropriado para praticar ERER, orientar a partir da ERER.
No módulo 3, então, pessoal, a gente tem o amparo legal, né? Quais normativas, quais legislações, né? Quais documentos o gestor tem que estar apropriado para conseguir orientar a ERER. E daí nós temos a Evelise, que é da comissão, que trabalha no tempo de cuidar também, com as questões relacionadas a racismo na rede. A gente tem a Graziela Aloy, que é a nossa lá do pós-alfa, do pacto, né? E nós temos, e eu também que trago aqui, então, o documento da comissão do Conselho Municipal de Educação, né? Que é o documento norteador até o momento da ERER aqui no município. Depois nós temos, para finalizar, a Iris, que é da SMED, de São Leopoldo, Iris Sanhudo, e nós temos a Daiane, que é uma pessoa muito importante, que é a agente de governança da PNERC. Ela que analisa a 27ª CRE, os municípios aqui da 27ª CRE, que, no caso, entra Canoas, né? Como a ERER, ela é realizada aqui no nosso município. A PNERC, então, é a política nacional. Pela primeira vez nós temos, né, no Brasil, uma política que acompanha município por município, estado por estado, né, como a ERER está sendo desenvolvida. Então, aqui tem uma biografia, né, aqui, uma apresentação. Para quem não me conhece, então, eu trabalho na Escola de Formação, num turno, e trabalho na Escola de Mão Pedro, no outro turno, com a EJA, né? Também trabalho na rede privada em Porto Alegre, eu sou professor de Geografia, tanto aqui quanto lá em Porto Alegre. Atuo, então, com formação de professores de Geografia, História, Ensino Religioso e as formações da ERER, né? Então, a minha formação é na área da Geografia, também tenho aí especializações na orientação, supervisão e o mestrado em ensino de geografia, onde eu estudei aprendizagem e avaliação. Faço parte da comissão de ERER, que é um decreto municipal, onde tem alguns nomes de quem articula a ERER no município. Componho também o GT ERER, que é aquele grupo, o grupão lá, com mais de 60 professores no WhatsApp desde 2021, né? E que é onde a gente ali troca informações, materiais, e tem que colocar ali, né, a escola de formação, que é onde eu atuo. Apresento também agora aqui, deixo então a Mariá, né? A Mariá, então, ela vai se apresentar, que essa é a primeira formadora, então, desse curso, né? E que vai aqui nos mostrar, então, a ERER no município de Canoas. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? Eu também faço parte do GT ERER e a gente tem trabalhado, né, nesses últimos anos como de maneira... a gente não tem conseguido trabalhar muito de maneira preventiva, né? A gente só é chamado na escola quando acontece alguma situação. E o GT da ERER, ele é para ser muito mais do que isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha gestores e professores também assistindo essas trilhas formativas, porque a gente está falando da nossa própria rede, né? E que a gente tem conhecimento da rede e de situações que a gente pode melhorar, né? Que a gente pode evitar algumas situações que acontecem. Então, hoje eu faço parte da Unidade de Tecnologia e Inovação e da Educação de Jovens e Adultos, na coordenação aqui na SME, em Canoas. Eu também sou professora de português, estou na MF Paul Harris, em São Leopoldo. Eu sou formada em Letras Português e Literaturas, especialista em Gestão Escolar, e eu tenho mestrado em Educação, em que eu estudei Canoas e a ERER, né, a efetivação das leis 10.639 e 11.645. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei, né, nesse título gigante, né, formação continuada de professoras e professores e educação para as relações étnico-raciais. Então, fiz uma análise das políticas municipais para a efetivação das leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008, né, no município de Canoas, de 2012 até 2022. Então, gente, em 2018 eu ingresso na rede municipal de Canoas e eu confesso para vocês que eu não tinha trabalhado antes, eu trabalhava no Marista e numa outra escola particular de Viamão. Então, eu tinha um recorte social
diferente do que eu trabalho hoje, né? Do que a gente trabalha na rede municipal de Canoas. Quando eu chego nas escolas, então eu já tenho já noto, né, essa diferença e eu começo a perceber algumas coisas que até então na minha docência não tinha aparecido para mim, né? Não tinha surgido no meu campo de trabalho. Não que isso não acontecesse fora dali, mas na minha, né, na minha docência eu não enxergava. E daí eu começo, a partir do que eu estou vendo em Canoas, em 2018, eu começo a refletir sobre a minha própria vida, né? Sobre a minha trajetória pessoal. Então, eu tenho fotos, assim, fantasiada de indígena em carnaval, né? A gente falava programa de índio, né? Até recentemente, tem muita gente que ainda fala. Na minha dissertação, eu vou contando algumas histórias, né? Tem uma história ali de uma boneca negra que a minha avó tentou doar e a pessoa não quis, né? Na escola, né? Enquanto estudante, eu fui estudante, né? Secundarista no colégio militar e a gente decorava, né? A miscigenação étnica brasileira, tipo, branco com negro dá o quê? Negro com amarelo. E eu me lembro que na época eu já achava ruim, assim, não era uma coisa tranquila para mim, né, assim, enquanto estudante. Os pronomes oblíquos, né, a professora falava, mim, dá para mim ir ao banheiro, né, não se fala mim, mim não ser índio, lembro dessas falas, né, a África, né, enquanto um país pobre, a gente também, com lembranças de doença, fome, savanas, e também eu acho que eu tive alguma questão ali na explicação no surgimento das cotas raciais de não entender e falar essas bobagens que a gente vê até hoje, né? Quando eu estava na universidade também, eu comecei um curso de espanhol EAD e eu me lembro que uma atividade, eu tinha colegas de todo o Rio Grande do Sul, não era só do Rio Grande do Sul, tinha de outros estados também, e a gente fazia à distância, mas conversava nos grupos, nos fóruns ali pela Universidade Aberta do Brasil, e a professora falando, eu me lembro claramente, uma das perguntas, né, da América Espanhola era quais as vantagens da colonização da América Espanhola? E daí a resposta, eu acho que eu coloquei assim, era num fórum, eu coloquei assim, tivemos cavalos e mais alguma coisa. E daí uma colega minha, que era do indígena, do município de Tapejara, escreveu assim, que bom que vocês têm os cavalos, isso custou a minha família, alguma coisa assim. Horrível, né? Aquilo ali para mim foi um tapa na cara, porque daí eu já tinha mais de 30 anos, aqui eu tô falando, até então eu tô falando de, né, escola enquanto estudante, infância, né, ali, quando isso aconteceu na universidade, eu já era professora de português, eu já estava trabalhando com escola, já estava na rede municipal de ensino de Canoas, então aquilo ali foi um choque, eu pensei assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu ainda preciso aprender, né, na escola, sendo professora também, eu dei literatura no segundo ano do ensino médio, posteriormente no terceiro. Então, no segundo ano eu tive a questão de trabalhar o romantismo e falar os índios. Daí uma aluna me mandou um bilhetinho, professora, não fala índio, fala indígena. Aí eu fui estudar para quê, né? Por que se fala indígena e não se fala índio, né? E no terceiro ano eu tinha que trabalhar o pré-modernismo, né, com os estudantes, e eu podia, né, eu tinha ali à disposição, né, os autores para trabalhar, Monteiro Lobato e Lima Barreto. E daí, quando essa coisa começou, assim, a ser desconstruída em mim, eu pensei assim, ok, Monteiro Lobato todo mundo conhece até nos últimos anos, né, tem se debatido as cartas, né, extremamente racistas, enfim, e daí tentar separar, vamos separar a obra da pessoa, né, essa discussão. E para não entrar nessa discussão, o que eu fiz? Eu comecei a direcionar os alunos para o Lima Barreto, né, que é um autor negro, que é um autor menos conhecido, não desconhecido, mas menos conhecido que o Monteiro Lobato. E aí,
né, fazendo esse direcionamento, eu comecei a trabalhar mesmo sem saber currículo oculto, né? Que é trabalhar a ERER sem dizer estou trabalhando a ERER. Né? Então, na minha delimitação temática da minha dissertação, né, desse estudo, foi a reflexão sobre a minha própria prática, né? Investigação das políticas públicas municipais no âmbito da formação continuada de professores que a SME proporcionava aos próprios professores. E como eu escolhi o meio de comunicação oficial, os memorandos online, os memorandos eles começaram no final de 2011. Então, eu pude fazer apenas na verdade, eu incluí 2011, mas como não tinha nada, né, ficou de 2012 a 2022. Através dos memorandos, que é um canal oficial, embora muitas coisas ainda passem, muitas atividades, muita divulgação ainda passe fora, né, dessa comunicação. Os professores dificilmente leem os memorandos, né, a maioria são os próprios gestores que leem e passam essa comunicação para os professores. Então, essa comunicação oficial, ela é, né, de gestão para gestão. A minha ideia, né, o que eu queria, né, vamos voltar um pouquinho, né, na verdade, isso foi de 2019, 2020, esse meu boom, assim, de coisas, assim, porque eu estava numa escola e teve um Novembro Negro, né, ainda não era a lei do dia 20 de novembro, e as professoras botaram perucas negras, aquelas cacheadas, né? E turbantes, muitos turbantes, assim. Eram fantasias, né? Fantasias. E aquilo me incomodou bastante, assim. Mas aí tu tá numa hierarquia com o teu colega, né? Como é que eu vou dizer isso pro meu colega? Aí eu percebi que todo mundo tava nesse tom festivo, né? E me incomodou, porque como é que eu vou falar para minha diretora que aquilo ali está errado? Como é que eu vou falar para o meu colega que aquilo ali está errado? E a gente acaba se destacando, assim, o professor que trabalha outros assuntos, eu sou essa professora, né? A professora é diferente, sempre tem um professor diferente na escola, aquele que trabalha isso, daí vem um assunto, né? A SME mandou trabalhar tal coisa, manda para Maria. Né? Então, eu era uma dessas pessoas diferentes. E um aluno que não era meu aluno, eu trabalhava com o 6º e 9º, e um do 8º ano veio falar comigo, Sora, não gostei daquela peruca. Ou foi esse, e do 7º ano um aluno veio me dizer que a professora tinha feito somos todos iguais. Era um cartaz, assim, somos todos iguais. E ele estava incomodado com aquilo. O que eu vou dizer para um aluno quando me diz isso? Né? Eu disse, gente, separadamente, né? Eu falei assim, olha, conversa com a prof, né? Fala o que tu tá pensando. Eu não vou falar, não vai dar certo. Eu disse, bom, então assim, eu também não vou falar para ela. O que eu posso fazer para o ano que vem, tentar melhorar um pouco, né, a conversa entre a equipe e os professores sobre esse assunto. Né? E o do somos todos iguais, também conversei com ele e disse a mesma coisa, ele também disse que não ia conversar com a professora, né? Então, só para elucidar aqui também, né, não somos todos iguais, gente, nós temos as nossas diferenças, né, a cor da minha pele, ela me dá privilégios, né, que uma mulher negra ainda não tem, porém, se eu for me comparar com um homem branco, o homem branco é bem mais privilegiado que uma mulher, e tem um homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Mulher negra está no, né, isso se eu falar só em branco e negro, né, fora as outras etnias, mas, então nós não somos todos iguais, né, e a outra situação é do cabelo, então, enfim, não vou me fantasiar,
né? Não vou fazer, hoje a gente fala, né, blackface, faz tempo que as pessoas realmente não fazem isso, ainda bem, mas teve uma época que faziam e era festivo, e a gente viu muita gente fazendo isso, Xuxa, o Didi, muita gente. Olha, não sei se não tem até comediante recente, assim, que fez isso. Mas, enfim, as minhas perguntas já tinha Djamila Ribeiro com um pequeno manual antirracista, e para mim tava tudo meio óbvio, assim, né? Daí quando as coisas aconteciam, eu pensava, meu Deus do céu, como é que essa pessoa ainda não sabe? E eu achava que eu sabia de tudo, né? E daí depois daqui a pouquinho eu vou contar uma coisa tipo, bem feita para mim, né? A pessoa acha que sabe tudo, né? Então, assim, as minhas perguntas, né? É possível afirmar que não somos mais racistas? Porque eu já sabia que a resposta, não é possível, né? Tudo eu achava que eu já sabia responder, entendeu? Consegue-se dizer que não existe mais racismo no cotidiano escolar? Não consegue. Ou seja, as perguntas que eu estava fazendo ali, eu já estava me respondendo, né? Porque eu sabia tudo. Pode-se falar em genocídio dos indígenas e dos negros nos dias de hoje? Isso foi antes da pandemia, né? Esse recorte também social. O estudo sobre a educação brasileira, que não tem contemplado esses aspectos, apresenta esse tratamento desigual justamente por tratar de maneira discrepante os negros e indígenas em nossa sociedade? Todas essas respostas eu sabia, né? Só joguei ali. Aí a gente começa por quem é o professor que dá essa aula? Esse professor, ele tem o recorte social, ele tem o recorte étnico, ou a maioria dos nossos professores são brancos? Ó, eu continuo fazendo as perguntas que eu já sei a resposta. Desculpa, gente, é um hábito que eu estou tentando não ter mais. Se consideradas essas histórias não contadas, nós teríamos uma nova história sobre a educação brasileira e a sociedade? Com certeza, né? Com certeza. Que educadores são formados a partir desses estudos? Isso é bem importante, né? Porque eu achava que não existia formação para ERER no município de Canoas. Porque se existisse na minha cabeça, aquelas coisas não estariam acontecendo na escola, né? E daí esse foi o meu início, assim, né? Pensando no projeto de mestrado, que era assim, não tem formação de professores para ERER em Canoas, porque senão eu não ia ter esses colegas fazendo esse tipo de coisa, eu não ia ter que ficar com aquele embate, falo ou não falo para a diretora, converso ou não converso, né? Muitas vezes, enquanto professora, enquanto mãe de aluno da rede, ligava para a SME, tenho vergonha, mas ligava para a SME e dizia, olha só o que está acontecendo, olha o que foi feito na aula do meu estudante, mandava e-mail, né? Então, as pessoas que estavam recebendo essas mensagens, elas também não tinham esse conhecimento, né? Então, mas eu fui lá e eu admito hoje, né? Prepotente, achando não tem estudo. Fui para fazer esse estudo sobre Canoas, né? Então, assim, ali em algum momento já percebi que a análise tinha que ser transversal, né? Estudar os lugares, as idades, o gênero, classes sociais, religiões. E daí eu trouxe aqui para vocês, né? Alguns temas que nesse momento eu estava lendo, né? Sobre racismo. E daí eu peguei ela era uma monografia da Trindade, de 1994, que ela falava do Rio de Janeiro, da UFRJ. E ela falava, né, sobre a questão do racismo na sala de aula. Então, eu fui estudar a história da educação brasileira no currículo da formação de educadores com um recorte para as educações das relações étnico-raciais, aí coloco alguns autores aqui também. O currículo turístico, né, do Santo Tomé, que é incrível, assim, né, porque eu também, lendo isso, era um estudo de espantos, né, porque eu lia, meu Deus, é isso, meu Deus, é isso, é isso. Então, eu gosto muito de estudar, e lendo isso, que me faltou muito na graduação, acho que, né, eu não sei nem se hoje talvez tenha uma disciplina, mas não são suficientes, né? A gente sabe que nem o estágio também não vai ser suficiente, a gente vai aprendendo, e por isso que o professor nunca para de estudar, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, porque a gente lida com a sociedade, a gente lida com as pessoas, e a sociedade está em constante desenvolvimento, né, em mudanças.
Então, o currículo turístico, né, que o São Tomé fala, é daquela questão do que a gente faz, né, agora. Por exemplo, maio, a gente fala dos trabalhos, dos trabalhadores. Março, a gente fala da mulher, da violência contra a mulher. Setembro, agora, a gente fala da prevenção ao suicídio. Novembro, a gente vai falar sobre ERER. E daí aqui eu já posso fazer um recorte que é bem importante, significativo, que a gente tem conversado bastante no GT, que é Novembro Negro. Eu vou falar do quê? E eu deixo esse tempo para vocês pensarem realmente, porque o que eu tenho visto em escolas é as pessoas ainda falando sobre racismo, sobre as dores, sobre citando exemplos, né, pessoal? Citando exemplos de coisas que não podem mais acontecer. E a ERER, ela não visa isso, né? Eu não preciso chegar em novembro e propor uma entrevista, que os alunos entrevistem as pessoas negras que eles conhecem e eles vão lá perguntar sobre as dores. Não preciso disso. Isso os alunos vivem desde sempre. Isso eu estudei na escola. Quando a gente falava de vamos estudar cultura negra, a gente estudava escravidão. A escravidão não é cultura de ninguém, de nenhuma etnia. É um genocídio, uma catástrofe, mas ela não deve ser vinculada a nenhuma cultura, porque não partiu de uma etnia se tornar escravo. Não foi assim. Então, por que a gente chega em novembro e a gente quer falar de racismo? Eu sou uma pessoa que agora, voltando para a sala de aula, né, em São Leopoldo, eu estou em sala de aula, o que eu faço? Eu gosto muito de trabalhar não com o currículo turístico, mas com o currículo oculto, que é eu estar trabalhando ali sem dizer, olha, um autor negro, né? Então, eu estou trabalhando com autores negros, mostro foto, falo da biografia. Não preciso dizer, gente, vocês viram que ele é negro? Eu não preciso dizer isso. Então, eu trabalho o ano inteiro com autores negros, principalmente com mulheres, né? Autoras negras, porque, como eu falei, né, da hierarquia que a gente ainda tem, enfim. E daí chega novembro, eu não faço uma grande atividade com os meus alunos. Talvez eu converse alguma coisa, né? Porque agora eu não. A escola lá em São Leopoldo, ela organizou por dias para se falar por temas, né? E nos dias que eu estou na escola não me deram nenhum tema, mas para mim, assim, seria bem tranquilo, porque eu trabalho, né? Por exemplo, né, com o nono ano, agora em novembro eu trabalhei um texto da Conceição Evaristo. Eu não precisou chegar a novembro. Coincidentemente, estava em novembro. Mas eu trabalhei com eles, eu conversei, a gente fez interpretação de texto, a gente fez atividades, né, de morfossintaxe a partir desse texto também. E é isso. Eu não preciso, assim, a gente não precisa chegar em novembro e ter aquelas máscaras africanas nas escolas. Não é isso que a ERER quer, né? A ERER quer que a gente veja, enxergue e, de fato, se aproprie da história, né, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena. Eu não preciso saber, eu não preciso manter isso. As dores a gente sabe, né? A gente deixa para ter a crítica social em todos os outros meses. Mas em novembro, mais do que qualquer outro mês, a gente não vai falar das dores. Né? Enfim, deixa eu voltar para cá. Então, depois eu estudei os caminhos percorridos pelo movimento negro no Brasil, com recorte a ERER, e daí eu entendi, né, que o movimento negro, ele tem e teve uma organização gigante, assim, por isso que a lei, né, agora eu esqueci o nome da lei. Rodrigo, me ajuda. A 11.000, ela é... A 10.639 de 2003. Isso, obrigada. 10.639 de 2003, ela
ela é a primeira, né? Porque é um apelo, né, do movimento negro de maneira organizada, né? E daí a questão do movimento indígena com a ERER, eu pesquisei também, porque né, nessa de me espantar e achar tudo, tudo incrível de estudo, eu acabei saindo, obviamente, né? Os memorandos estão aqui, eu estou lá estudando tudo, né? E eu descobri que tinham vários encontros indígenas aqui no Rio Grande do Sul e fortes, assim, fortes, constantes. Então, foi um estudo gigante, assim, né? Eu poderia ter escrito vários artigos após, eu espero que a minha orientadora nunca veja esse vídeo, né? Porque ela disse que eu deveria, mas eu tinha que voltar para esse recorte da secretaria e da formação de professores, porque essa história é uma história de força, uma história de ter que lutar para existir, de ter que lutar pelo básico, pelo dia a dia, né? Não é uma história bonita, né? Tem vezes assim que a pessoa só quer existir, não tem que ficar lutando, né? Ela quer só existir, ela quer só ter um trabalho, quer ter a família, ela não quer chegar numa escola e ter que discutir com a professora que na escola do filho que aquela peruca não é legal, né? Ela só quer existir. Enfim, vamos para eu não me voltando para minha pesquisa, então, tá? Eu achei muitos memorandos a partir dessas palavras-chave: formação, 11.645, implementação e 10.639. Saíram muitas atividades, só que, e eu queria ter trazido todas, mas eu ainda tinha que colocar, né, que foram atividades partindo da SME para as escolas, né? Então, no fim, acabou que foram 24 atividades, mas eu achei muito mais, que daí tinham as outras secretarias, né? E essas 24 atividades, né? Quando eu falo 24, parece um número pequeno e inexpressivo, mas não é, né? Então, aquela pessoa lá que achava que a SME não fazia formação, demorou muito tempo analisando esses memorandos, né? Então, os tipos, né, de atividades, a gente teve, né, audiência pública, aula inaugural, caminhada, ciclo de cinema, debates, formação de professores, grupo de estudos, de trabalho, palestras, seminário. E daí eu também coloquei solicitação de projetos feitos na escola com essa temática, né? Que hoje em dia, com certeza vocês reconhecem no Rodrigo, né, essa solicitação, porque é o que mais fomenta, né? E tem o selo da escola, então é bem importante a placa, né? E aqui foi essa reorganização que eu fiz da linha do tempo das atividades divulgadas, né? Então, a gente pode ver ali, ó, 2012, né, uma atividade, 2013, muitas, aí 2014, um pouco menos, 2015, uma, e daí sempre lembrando que é um recorte dos memorandos, pode ser que aconteceram atividades, mas que não passaram pelos memorandos, né? E daí de 2015 até o início da pandemia, não temos nada registrado nos memorandos. E 2020, além da gente ter a questão da pandemia, a gente tem a questão da escola de formação surgindo na rede, né, enquanto unidade. Então, a gente começa a ver mais frequente. Como eu apresentei a dissertação em 2023, 2023 tiveram várias, mas o meu recorte era 2022, então ficou nessa, né? E daí a gente vê também, né, que 2020, 2022 a gente já começa os 10 anos, né? Os 20 anos da lei, então elas reaparecem, né? Para falar mais sobre. A gente ter, daí aqui foi algumas depois alguns autores que eu estudei pensando já na parte da teoria com a metodologia que foi trabalhado,
Então, na formação continuada, eu queria muito autores negros, né, para fazer, para seguir. Então, teve alguns que eu não consegui, não consegui trazer, porque na política pública educacional eu trabalhava muito com o Stephen Ball e o Richard Bowie, né? Mas na formação continuada eu consegui trabalhar bastante com a professora Nilma Lino Gomes, também Vera Maria Candal e o Antônio Nova, e na ERER daí a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva e a professora também, de novo, né, Nilma Lino Gomes. Agora, eu não me recordo, mas se eu não me engano, foi a professora Petronília que veio para uma formação, para um lançamento, né, para Canoas, para fazer essa atividade. Foi uma formação, para Canoas não, desculpa, para Porto Alegre. Foi uma das formações daqueles ciclos que a URGS faz, e daí Canoas mandou bastante representatividade, e a aula inaugural foi com ela, que é incrível, né? Então eu achei muitas fotos, assim, no blogs, assim, na época, né? O blog do Alexandre Rosa, não sei se vocês sabem quem é essa entidade de Canoas, mas o Alexandre tem um blog que ele alimenta há uns 20 anos, né? Surgiu blogs, ele fez, então tem muita foto e tem muito conteúdo lá, porque ele deve se aposentar o ano que vem, mas ele trabalha ainda e ele trabalha com ERER desde sempre. Então, eu achei muitas fotos desses eventos no blog do Alexandre. Aí, pessoal, eu fiz um roteirozinho, né, com as questões que eu peguei em cada memorando, né? A atividade que era e o grupo de professores destinado. Quem que era o produtor da atividade no interior da secretaria? Então, nesse momento, a gente ainda não tinha a escola de formação. Que abordagens e concepções, conceitos sobre ERER poderiam se observar nessa atividade proposta? Essa informação eu quase não encontrei. Eu comecei a encontrar em 2020 com a pandemia, porque daí a escola de formação gravava, né? Então eu consegui assistir na íntegra, é uma coisa riquíssima, né? A gente ter essas gravações assim como a gente está tendo agora. Daqui a alguns anos alguém vai estudar e vai dizer, nossa, as bobagens, não, não vou falar, esquece. Qual seria o potencial impacto dessa atividade na formação continuada dos professores e nas escolas onde atuam? Porque até esse momento eu imaginava assim, ó. Não, antes disso eu ainda imaginava assim, ó. As pessoas são assim porque não têm formação. E eu imaginava também que se as pessoas fizessem a formação, elas vão entender. Enfim, eu achava que era assim, essa história bonita, né? Então, esse potencial impacto das atividades, né? Eu vou na formação, eu entendo, eu vou para uma escola e vou fazer um trabalho diferenciado com aquilo que eu aprendi. Isso não é mágico dessa forma, né? Porque às vezes eu vou para a formação, eu não estou prestando atenção. Às vezes eu ligo a gravação e vou lavar a louça e estou pensando na lista de compras. Então, assim, eu acho que tem que acontecer alguma coisa assim, na vida da pessoa para ela ter essa percepção. Não é porque existe a lei que as pessoas mudaram, entendeu? A lei tá ali. E a sociedade, eu falo a gente, né? A gente, enquanto sociedade, a gente não muda. Eu mesma, quando é que eu fui me importar com isso? Quando eu vi a diferença, quando eu cheguei num conselho de classe e eu via os aprovados, os que mereciam a segunda chance, os brancos. Os que não mereciam, esse aqui é preguiçoso, a mãe não sei o quê, os negros. E eu falo isso com convicção, assim, porque eu vi isso acontecer. Não abertamente, da maneira como eu tô falando aqui, mas eu vi, né? As pessoas que tinham segunda chance e as pessoas que não tinham. Então, se eu tiver um professor, né, por melhor que ele seja na matéria dele, né, com relação com os alunos e tudo mais, se ele não tiver esse recorte étnico, racial, em Canoas, por exemplo, que a gente tem escolas totalmente periféricas, poucas que não são periféricas, esse professor, ele ainda tem um caminho a percorrer para a gente chamar ele de um professor excelente. Porque como é que eu vou ter este público e eu não vou ter esse olhar? Eu tenho que ver o meu público, eu tenho que saber,
né, quem são esses alunos? Por que ele não, o aluno que não faz atividade, ou um aluno que falta, né, ele tem alguma coisa por trás. Às vezes ele faz isso porque ele não tem estrutura em casa, ou ele é um à toa mesmo. Será que todo mundo é à toa? E essa estrutura que não tem em casa, por que será que não tem essa estrutura em casa? Né? Então, assim, a nota não define o aluno. A presença nas aulas não define um aluno. Mas ela me dá um diagnóstico de que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, assim, não é só a equipe diretiva que tem que ir atrás, não é só a orientação que tem que ir atrás, não é só a supervisão que tem que apoiar o professor. Não, o professor também está vendo. Quem está mais perto é o professor. Eu trabalho aqui na Unidade de Tecnologia e Inovação, eu trabalho com o Renato, né, que é professor de História, e a gente estava conversando sobre algumas questões, assim, que eu posso relacionar a isso. E o Renato falando, assim, que eu acho que é bem importante, eu vou citar ele aqui, eu acho que ele nem sabe que eu vou fazer isso, porque eu acabei de pensar também, mas o Renato falava, assim, que o professor, ele é como se fosse um cantor. Vamos pensar um cantor estourado, assim. Deixa eu ver um que tenha... Pensa na Anitta, tá? A Anitta. A Anitta vai lá, canta, tem aquela imensidão de fãs. Será que foi só a Anitta que fez aquilo ali? Aquele show, né? Eu tenho a pessoa que faz a iluminação, eu tenho a pessoa que arrumou o palco, que fez a música, que mexeu no microfone dela, que fez o figurino. E daí, muitas vezes, a gente tem um professor que diz que a sala é dele, que dentro da sala é ele que sabe. Mas não deveria ser assim, né? Porque a gente vai trabalhar em conjunto. Aqui na unidade de tecnologia, por exemplo, a gente disponibilizou uma estação por sala, um Chromebook por sala. Se o professor não utilizar, não significa nada ter esse material. Então, toda essa, né, trouxe essa questão da tecnologia, essa fala do Renato para falar que não adianta só o meu professor entender DERER, ou só a equipe diretiva. Não, é essa comunidade que tem que entender. E quando eu falo comunidade, são também os pais, né? A questão das cotas, por exemplo, né? Eu não posso ter um professor que não sabe o que é uma cota, não entende o valor de uma cota. Um aluno nosso que termina o 9º ano, a gente quer que ele dispute vaga no Instituto Federal, no Liberato, em outros espaços públicos, que ele pode usar cota de escola pública. Ele pode também usar cota racial. Como é que eu vou ter um professor que é contra a cota? Eu tenho que pegar esse professor, eu tenho que explicar, professor, cota, né, para ingresso em concursos, em outros espaços, ela serve para diminuir a desigualdade. Eu não consigo conceber um professor que não quer diminuir a desigualdade. Não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com oportunidades. Então, assim, não adianta a diretora incentivar, levar os alunos até o Instituto Federal e eu ter um professor dentro da sala de aula que diz que é contra a cota. Então, esse grupo precisa andar unido. E eu não estou falando para vocês que todo mundo na Secretaria Municipal de Educação tem este conhecimento. Não. A gente foi necessário fazer uma lei de 20 anos atrás, e em 20 anos a gente ainda está ali. Como é que está sendo a implementação da lei? Como é que está sendo a implementação da lei? As pessoas estão estudando, as pessoas estão fazendo. Enfim, deixa eu voltar para o meu textinho. Quais as formas de organização para a participação e acesso dos professores a essas atividades? Então, eu também pensava sobre isso, assim, vai ter uma formação de ERER, eu quero que o meu professor estude, o que ele vai fazer? Ele vai ir no planejamento?
e ele vai ficar feliz daí no planejamento? Ele entende que o planejamento faz parte do horário dele de trabalho, ou ele acha que estão tirando ele da folga dele? Então, é muito mais amplo, né? E quando a gente fala da formação de professores, e agora a gente tem uma formação de gestor, que agora não, né? Uma coisa que já deveria ser cultural, a gente tem a escola de governo também, com várias formações, mas a gente a gente faz parte de uma profissão que ela requer que a gente estude continuamente, né? A gente tem um tempo de planejamento para a gente estudar, exceto as equipes diretivas, que eu espero que voltem a ter esse planejamento para estudo, e a gente acha que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que fazer isso, que eu não preciso estudar sobre a ERER, sobre o feminismo, eu não preciso estudar sobre isso, sobre esses assuntos. Já sei tudo. Não, não sabe. Senão a gente não estaria aqui novamente, senão não existiria um GT da ERER. A gente não teria que responder ao Ministério Público como a gente responde tão continuamente e seguidamente. E aí, pessoal, já estou terminando aqui. As minhas considerações finais na dissertação, lá em 2023, né, foram de que, sim, existiram formações para a ERER em Canoas. Ainda fiquei com dúvidas, assim, de por que as pessoas, se elas estão indo para a formação, se elas estão estudando isso, como é que elas não mudam, né? E dos meus grandes questionamentos, que eu cheguei a escrever um capítulo sobre isso, depois a minha orientadora me pediu para tirar, porque não tinha a ver com a minha dissertação, ela tinha razão, que era por que Canoas não tem cota em concurso para professor? Né? E daí, eu acho que foi, não sei se foi no começo desse ano, que a gente está em 2025, né? Ou no começo do ano passado, em 2024, não, acho que foi esse ano, que a Câmara estava pedindo cotas no concurso público para professor municipal, e arquivaram, né? Não levaram adiante. Porque eu preciso que esse meu aluno, que eu quero que tenha educação para as relações étnico-raciais, eu quero que meu aluno negro, meu aluno indígena, que eles saibam que eles podem chegar onde eles quiserem. Eu quero que eles continuem estudando para eles escolherem uma profissão. Aí eu, professora branca, vou dizer isso para uma aluna negra? Não, eu tenho que ter colegas negros, eu tenho que ter diretores negros, porque se eu não tiver essas pessoas pensando nessa representatividade, a gente vai continuar aqui, daqui a pouco a gente vai estar com 40 anos da lei, e eu não vou ter me aposentado ainda, mas a gente vai continuar nessa discussão. A gente precisa da representatividade. E de 2023 para cá, então eu saio da sala de aula, né, venho para a secretaria como coordenadora da EJA, e eu tenho aquela virada de chave, que é quando o professor vira gestão. E daí a gente percebe como a gente fez papel de idiota nos anos anteriores, sendo professor e achando que as coisas eram resolvidas assim, né? Que era só ir na SME, que era só a SME fazer, que era isso, que era aquilo. Então, o professor, ele tem muitas opiniões, né? E quando a gente vai para a gestão, a gente começa a perceber como é que funciona, que a gente vai conseguir. Não estou dizendo que quando tu está na gestão, tu não consegue, mas a trilha para conseguir aquilo, ela não é tão simples quanto eu, enquanto professora, imaginava, né? A gente, enquanto professora, é muito simples. Vai lá e faz isso. Vai lá e resolve. Vai lá e diz para aquela professora que ela não pode usar peruca. E não é assim, né? E vocês que estão me ouvindo enquanto gestores, né? Eu espero que
que estejam concordando, mas se discordarem, né, tá aí meu e-mail, podem entrar em contato. E se tiver professor me ouvindo, eu desejo... Ai, tô quase sem bateria aqui, Rodrigo. Se tiver professor me ouvindo, eu desejo que vocês participem de uma gestão, porque eu acho que a gente se torna outro professor. E daí eu fiz esse círculo aqui. Eu saí da escola, eu vim para a gestão, e agora eu estou voltando para a sala de aula. Eu tenho certeza absoluta que eu sou outra professora. E eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços, tanto como professora, né, quanto em gestão, para tentar fazer diferente, né? Se para a gente está tão complicado, né, na sala de aula e falando, e reclamando principalmente, tenta fazer diferente, que eu acho que é importante, são espaços que a gente tem que ocupar. Então é isso, Rodrigo. Bom, Maria, ótima fala, né? Eu acho que é importante essa trajetória que tu trouxe, porque com certeza aqueles anos que tiveram mais, anos que tiveram menos, além de ter aquela questão de não usar o memorando, tem também, que é uma realidade mesmo, tem também que pessoas, elas entram na SME, fazem esse trabalho, e quando elas saem, né, retornam para a sala de aula, vão para outra rede, não tem uma pessoa que substitua, né, que continue aquele trabalho, né? E por isso é tão importante que a ERER esteja nos documentos da escola, né? Seja lá no PPP, por exemplo, no regimento, enfim, principalmente no PPP, para que se trocar aquela gestão, a próxima vai dar continuidade, né? Isso não vai ser apagado, né? A gente tem isso, né, Rodrigo, de trocar uma gestão e querer apagar o que foi feito. E a gente não pode ser assim, né? Porque eu acho. Agora você, né, bandeirola, mas assim, a gente é servidor público, a gente tem que manter, né? Faz parte do nosso trabalho, do nosso ofício também manter essa história, né? Eu não posso chegar a Mariá lá em 2018 e dizer nada foi feito. Vou começar agora. Não, né, querida? Tem uma caminhada anterior. E qual o problema de a gente falar dessas pessoas que passaram? Porque elas fazem parte, né? Não existiria o nosso GTRR se não tivesse toda essa caminhada anterior. Um exemplo, né, dessa caminhada ali que com certeza parte daqueles memorandos que analisou a Cirlândia, né, que trabalhou na SME, né, é uma que fez muito pela ERER, né. Algumas coisas assim que eu anotei aqui e eu acho muito importante, eu acho que uma das mensagens mais importantes que tu traz tu disse assim, bem no início, quanta coisa eu ainda preciso aprender, né? E eu acho que isso é o principal, né, gente? Eu lembro de um caso, tu falou de blackface, e tu disse, será que ainda tem, né? Um caso mais recente foi do ator aquele, o Paulo Gustavo, né, já falecido, que ele, um dia, ele tinha uma personagem, ele postou a foto, né, nas redes sociais, eu já comentei isso, acho que eu já comentei numa formação, e daí ele sofreu uma chuva de pessoas ali, né, de comentários, pessoas falando que, olha, como é que tu faz isso em 2000 e tanto, tu ainda faz isso, e ele na hora não entendeu, né, e por coincidência naquele dia, uma pessoa LGBT+, tinha sido agredida nos Estados Unidos, e ele disse, ainda mais no dia de hoje, vocês falando isso com uma pessoa aqui, mas ele resolveu ter a humildade e foi pesquisar. E quando ele pesquisou sobre o que era blackface, ele foi lá e escreveu um texto pedindo desculpas, diz, agora eu entendo. E é isso, né? Como tu diz ali, né? A gente vai fazer as atividades, tem livros, né? A gente tem um livro, por exemplo, no Acervo ERER, que ele é apontado como um livro que, opa, acho melhor não trabalhar com esse livro. E só que quando chegou para a SME, chegou uma professora que trabalhava, outra professora que trabalhava, e a gente comprou. Agora a gente sabe que tem um trecho aqui que pode, né, perder aí o viés, né, a proposta e personalidade, né? Acho aí que algumas coisas que tu trouxe ali sobre a questão da fantasia, isso já, me lembro que uma EMEI perguntou se seria apropriação cultural, né, eles queriam fazer uma apresentação, e daí eu me lembrei na hora, né, que eu acho que dá para dar esse exemplo para conseguir diferenciar a apropriação cultural, né,
do fantasiar-se, como tu mesmo disse, né? Que é a questão da Escola João Paulo I, foi agora na Semana de Arte, e eles fizeram uma apresentação de carimbó, né? Que é uma dança típica do Norte, com os estudantes, porque lá tem, olha que sorte essa escola, tem 3 professoras do Pará na mesma escola. Então eles fizeram a dança, né? E foram se apresentar na Semana de Arte. Isso é uma coisa, né? Agora, né, fazer como algo alegórico, né? Por exemplo, na Semana do Gaúcho, gente que nunca usa bombacha usa. Tá, mas daí qual é o contexto que tá usando? Tu tá fantasiado de gaúcho, porque daí é realmente fantasiado, né? Ou tu vai fazer alguma atividade cultural, por exemplo, e daí tu tá ali mostrando aquilo, né? E são coisas que há alguns anos atrás não se falava, né? Não eram faladas, e agora a gente está começando a olhar a ver com um olhar mais crítico, né? Acho que ali do Somos Todos Iguais, um exemplo que acontece bastante aqui na rede, né, é quando tem, por exemplo, algum gestor, direção, vice-direção, orientação, supervisão, que é negro. Eu tô a cara do mosquito aqui. Que é negro, por exemplo, a família chega, já tivemos vários casos, assim, a família chegou na secretaria da escola e disse: como é que vocês deixam na hora da saída o portão sem ninguém olhando? Não, a diretora tá lá, daí a pessoa olha, não tem ninguém lá, as crianças estão sozinhas. Daí, não, a diretora tá lá, a diretora sendo negra, né? E daí, não, tem uma mãe lá de um aluno, né? Então, assim, a cor vem em primeiro lugar, né, gente? E acho que é importante a gente notar que os estudantes, nossos, principalmente os menores, né, que chegam na educação infantil, ali no primeiro ano, muitas vezes eles chegam sendo crianças. Eles vão ser negros quando eles entram na escola, com os comentários, com os apontamentos, né, com as frases pessimamente colocadas, né? E daí, aquele negro que é apresentado, que a Maria trouxe ali de forma muito bem colocada, né? Não é o negro que ele se enxerga. Né? E daí vem aquelas frases, tem racismo dos próprios negros, porque eles têm lá um artista tal que é branco, tem lá um isso que é branco, um aquilo que é branco, eles não querem os negros. Mas olha os negros que são apresentados na escola, né? Então, acho que ali... E tem uma coisa que é muito séria, tanto na nossa rede quanto no IBGE, que é a questão da pessoa não se reconhecer enquanto negra. Então, assim, ó, os nossos dados do próprio Educar, eles devem estar totalmente errados. Por quê? Como é que... Não vamos pensar nos nossos alunos, vamos pensar nos pais dos nossos alunos. Eles aprenderam na escola, né, que os negros eram os escravos. Como é que eu vou me reconhecer enquanto negra se o professor me disse que o escravo, que o negro é escravo e vice-versa? Então, não tem esse reconhecimento, né? E outra coisa, né? Eu, enquanto branca, ou tu mesmo, enquanto negro, né, Rodrigo? Eu não posso dizer para um aluno, tu é negra. Tanto que, quando a gente vai fazer a declaração, é autodeclaração. Então, se chegar uma pessoa negra, parda, para fazer a matrícula e foi perguntado, né, como é que tu se autodeclara, né, etnicamente? E a pessoa fala branca, tu vai escrever branco, porque é uma autodeclaração, né? Não é tu, que não convém a ti dizer, mas tu é negro, tu é branco, tu é pardo, não convém, né? Não convém, não pode. Enfim, é uma autodeclaração. Então, até a gente ter, de fato, esses dados corretos, ainda tem um abismo, né? É exatamente isso. Esse o ponto aí, né? Uma das coisas que eu já comentei nas formações é até mesmo que é uma falha do IBGE, que é o cigano. O cigano, ele tem que se autodeclarar branco, pardo, né? Ele não pode se declarar cigano, a gente não tem informações sobre eles, né? Então, até mesmo para a gente conseguir identificar na nossa própria rede se tem ciganos, se tem indígenas, se tem negros, né? Já foram feitas pesquisas, por exemplo, as famílias autodeclarando seus filhos, e daí crianças de 10, 11, 12 anos se autodeclarando, e quando tu ia comparar, eram dados diferentes, né? Como a Maria trouxe, essas famílias não tiveram esse processo, né? E muitos gestores não tiveram esse processo também, né? Professores, enfim, né? Uma outra questão aqui, né, que tu traz ali do professor falando que a sala é dele, que ele quem sabe, né, isso acontece bastante também nos anos finais, né, eu sou especialista, agora o SOI, a orientação, o SOI e a supervisão são pedagogas, elas não sabem que de anos finais, não dominam isso, eu é que sei o que é correto, né.
Em primeiro lugar, que são orientações pedagógicas, né, que são dadas, né, não orientação propriamente do conteúdo, né. E segundo, que por trás disso tem uma percepção dos professores, porque a nossa rede é uma rede de professores muito capacitados, né? Então, com mestrado, com doutorado, com especializações, com graduação. E daí, isso faz com que também, ao notar que aquele gestor não se apropria, não se atualiza, também reforça naquele professor, não deveria, mas reforça, de que ele sabe mais, né? E daí, em momentos que ele não está sabendo mais, ele vai tentar vencer falando mais alto, né? Acho que a Maria trouxe ali a questão, né, de 2022 para cá, principalmente 2021, que foi onde teve a formação do GT Herrera ali, né, com o curso do Rafa Rafuagem, e que isso a gente vem tentando no contínuo, né, e daí foi indo se apropriando mais e mais e mais, né, esse foi o primeiro ano que a gente teve praticamente todos os meses formações de Herrera. A Petronília, para quem não conhece, pessoal, mora aqui em Porto Alegre, mora na colônia africana, né, no bairro Bonfim, que era a área onde tem ali também histórico de descendência, de que escravizados e alforriados moraram, né. Ela foi a relatora da ERER, né, das diretrizes curriculares da ERER, então ela é quem deu a luz à ERER aqui, né, para nós aqui no Brasil, né, e é uma senhora muito ativa, muito ativa. Aqui na rede nós temos pessoas que fizeram mestrado, doutorado recentemente, e na banca estava a Petronília, a professora Petronília, então é uma referência. Tanto que o selo do Ministério da Educação é selo Petronília Gonçalves da Silva, né? E Silva, né? Porque ela é a referência maior da ERER aqui no Brasil. Tá? O blog ali que a professora Maria falou, do professor Alexandre, que é o professor da Santos Dumont, né? É o Cine Educa, né? Tem no Facebook, tem um blog dele, e ele posta também aqui nas redes, né? Nos grupos de WhatsApp da ERER, no grupo de história, ele posta ali, sempre fazendo alguma atividade, pegando um filme e trabalhando a questão negra, né? A outra trilha que nós tivemos tem um módulo que é com ele, que ele fala de cinema negro. E eu acho que aqui, Maria, tu consegue fazer toda essa análise, e por que teve um momento que eu comecei a estudar isso? Porque teve um momento que tu desenvolveu empatia, né? Eu acho que é essa a questão. E a gente precisa notar que nós hoje falamos de habilidades socioemocionais, só que nós, professores mais jovens, ou quem está há mais tempo, a gente não teve isso, né, na nossa formação. Então, a gente tenta desenvolver habilidades socioemocionais que nós não temos em nós mesmos, né? Então, quem consegue dar esse pulo e desenvolver essa empatia, consegue pensar em violência escolar, consegue pensar no projeto de vida desses estudantes, consegue pensar nas meninas, né? Então, quem consegue fazer isso é quem desenvolveu essa empatia, né? E eu acho que, para finalizar ali, a questão das cotas, né? A gente teve como retorno, porque o que é importante das cotas no concurso público? As primeiras formações lá em 2022, que foram presenciais da ERER, eu já falei isso em outras formações, nós sempre tivemos mais professores da educação infantil. E elas acabavam nos citando assim, quando eu entrei na rede, seja essa ou em outras redes, tinham coisas que eram naturalizadas, como não pentear cabelo de crianças negras, porque esse cabelo eu não sei pentear. Todas as crianças brancas saíam penteadas, as negras não, né? Como teve numa escola que era assim, a mãe dela que veio me ensinar, né? Então, se todo mundo estuda, mas aí, nesse ponto, eu não vou estudar, porque isso não são as escolhas, né? Essa escolha eu não vou fazer, né? Então, esses processos, no berçário, em frente à porta, bem ali no meio, são as crianças brancas, nas laterais, as negras. Então, professores que encontraram isso e que cada pessoa que chegava ia fazendo isso, né, até que uma desnaturalizou isso. Esses processos foram com a diversidade. A partir do momento que entrou uma professora, uma TEB, uma agente de apoio, né, negra, ela passou a fazer esses apontamentos, né, e daí fez todo mundo, né, ter aquele desequilíbrio, pensar fora da caixa, né, e fazer essas mudanças. Então, por isso é muito importante que a gente consiga ter essa diversidade, né, só assim a gente vai conseguir ter justiça social dentro e fora da escola, né. Eu acho que a gente poderia, né, em algum momento, pensar numa pesquisa de autodeclaração dos professores, e a gente pode sugerir, enquanto SME, para sair essa proposta, né? A gente fez isso com algumas coisas, o professor destaque, a questão dos vice-diretores também, a gente pode pensar nisso. Fez algumas
pesquisas com os professores finais, assim, a gente tem algumas que tem 400 professores que marcaram, e sempre sai um grupo menor, é o grupo de negros, depois pardos, e o maior é o de brancos, e o que nos chama atenção são os professores que marcam que não querem informar. Quando a gente vai analisar, que a gente tem aqui a escola de formação, a gente conhece os profs, são professores brancos, né, pelo menos olhando o fenótipo, né, eles são professores brancos, né, e que eles não querem sinalizar. Não sabemos o porquê, né? Mas eles escolhem, tem sempre um percentual ali de professores que não sinalizam, né? Então, mas é essa caminhada, né? Essa caminhada que a gente precisa continuar. Então, tem essa caminhada das cotas no município, tem a caminhada também do protocolo que a gente precisa fazer, né? E tem a caminhada também que a gente vai precisar fazer da responsabilização, né, das escolas que não fazem ERER. Não dá para simplesmente, daqui a pouco, a gente está em 30 anos de escola dando retornos para mim como não fiz, aqui a gente não faz, aqui a gente não participa, né? Então, agora, de pensar como a gente vai fazer aí para que essas escolas sejam responsabilizadas, afinal, são escolas que não tem outro termo para usar, ilegais. É verdade. E a gente, por exemplo, tem a questão feminista, a questão machista, a gente, hoje, eu acredito, né, falando bem por alto, assim, que é mais fácil, né, tu entender, isso aqui, e a gente acusa, né, foi machista, isso é abuso, isso não pode ser feito, e o racismo a gente sempre tem aquele entrave, não existe nenhum racista, né? Não existe, não fez isso. Deus o livre ele falar que teve uma ação racista. Só para finalizar, então, também, Rodrigo, que agora eu me lembrei nessa minha fala, que a gente também tem que cuidar, isso é importante falar, né? Principalmente que é para a gestão, quando o aluno tem uma atitude racista, né? A gente não dizer que o fulano de tal é racista, ele teve uma atitude racista. Eu tenho uma criança de 10, 11 anos que teve uma atitude racista por questão da convivência familiar, da convivência, né, na sua rede, e de repente ele teve uma atitude racista. Se eu já chamar ele de racista, ele pode que ele assuma essa personalidade, né, e não consiga mais sair dela. Então, é bem importante, assim, esse letramento racial, né, das escolas, porque a gente tem muitos problemas nessa questão de como conversar com os pais, como conversar com os professores, enfim. Acho que daria horas de conversa aqui. E apontar que, assim, nós somos, né, quem está na SME, quem está na escola, somos da educação, né? A gente não vai classificar, né? Foi injúria, não, foi racismo, não foi nenhum dos dois, né? Mas a gente vai encaminhar. Então, né? Teve aqui uma atitude que pode ser interpretada, classificada como, né? E encaminhar para sempre que acontecer, pessoal, encaminha, pode ser para o tempo Sim. de cuidar, ou entrar em contato aqui conosco, né? Do pedagógico, que a gente faz os encaminhamentos corretos, né? Esse é bem importante, fazer esse registro de ata na escola, passar adiante. Não existe brincadeira em racismo, não existe conversinha. Tem que registrar, porque a responsabilidade da escola é fazer esse registro. A escola não vai resolver a situação, ela vai fazer os encaminhamentos. E isso é a obrigação da escola, de fazer esses encaminhamentos. Ou pedir orientação, né, se for o caso. Só agradecer, né, Maria? A gente está aqui agora até num bate-papo aqui, né? A gente está... Mas é importante isso, né? E, assim, nós estamos à disposição de todas as equipes, né? Nós estamos aprendendo e as equipes também, né? Então, a gente vai se ajudando, nós somos uma rede só, né? Então, nós não somos SME, nós estamos SME. Então, a gente precisa que todas as escolas estejam, né, em ótimas condições para os estudantes e também para nós. Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço, Rodrigo. Um abraço a todos. Desculpa qualquer coisa e seguimos, tá bom? Um abraço. Bom, então depois dessa ótima fala da professora Maria, a gente vai então para o projeto ERER. Para muitos, é um chover no molhado, porque estamos em novembro, vai entregar daqui a algumas semanas, mas sim, a gente foi surpreendido por algumas escolas que nos disseram que nunca ficaram sabendo do projeto ERER de 2022, 2023, 2024, nem o de 2025. Né? Nessa altura do campeonato, já no final do ano, já sendo divulgado mais de uma vez, né, nos nossos canais de comunicação. Mas então vamos lá, pessoal. A gente sabe das demandas, né, que vão para as equipes, então
às vezes parar para ler um documento é bem desafiador, né? Então aqui também já serve para isso, né? Embora a primeira formação de ERERA a gente já fez essa leitura, né? Então a ideia é a seguinte: pegar a resolução do Conselho Municipal de Educação, que é a que vai ser detalhada na formação, no módulo 3, e é o que orienta, né, as ações e investimentos da ERER na rede municipal, tanto pela mantenedora quanto pelas escolas. Então, pegar este documento e fazer ele acontecer a partir deste projeto, né? Então, quem coloca em prática esse projeto está colocando em prática, está dentro da normativa, né, municipal, do que ordena o Conselho Municipal de Educação na Resolução 8 de 2009. É uma resolução que vai ser refeita no ano que vem, né? Então, ela é a que está vigente até o momento. Acho que também é bem importante falar que se essa resolução, se ela vai ser refeita, ela vai ser refeita para cobrar mais, né? Porque ela foi feita em 2009, então aí tem muito tempo, né, que esse documento já existe, e vai se esperar, então, nada de no futuro vocês façam, assim, como algo prático, né? Já deu tempo de fazer. Vamos lá. Então, o Projeto ERER, Construindo uma Educação Antirracista, foi um projeto que surgiu a partir do GT-ERER, que é o grupo de WhatsApp, que hoje tem mais de 60 professores, que surgiu a partir do curso do Rafa Rafuagem, organizado pela Secretaria de Educação, né, junto a ele, que é o formador que veio oferecer seu trabalho, lá em 2021. Né? Então, durante o curso, os professores viram essa necessidade de formar um grupo. Né? Era ainda pandemia, então formou-se o grupo de WhatsApp, e foi dando continuidade e conclusão a esse curso, né? Essas pessoas que participaram tinham que ser multiplicadores nas suas escolas, né, desses saberes que tiveram lá nesse curso com o Rafa Fuage. E a partir disso, em 2022, a gente pegou esse GT-ERER, esse grupo de trabalho da ERER, e começou a fazer as formações presenciais. Era muito fraco o movimento, porque ninguém é professor somente de ERER, né? Então, participava dos outros encontros da escola de formação. Então, começaram a pedir que fosse online para poder assistir depois, né? Então, a partir dessa atividade de forma online, né, síncrona ou assíncrona, a gente viu que teve um engajamento bem maior, né, um retorno bem maior. Então, assim, aqui eu trouxe este ano, né, essa frase do livro O Perigo de uma História Única. Ela diz o seguinte: escrevi exatamente o tipo de história que lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. Escrevia sobre isso apesar de morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve. Comíamos manga. E nunca falávamos do tempo, porque não havia necessidade, né? Sempre tinha sol. Então, ela conta nesse livro, né? Que, na verdade, é uma palestra que foi transformada em livro, que ela escrevia a partir de quem ela lia. Ela lia muitos textos, muitos livros, né? De escritores estadunidenses e britânicos, né? Então, na hora dela colocar em prática, ela fazia o mesmo. Então, isso aqui já é uma provocação ali, um desequilíbrio, né? Que a gente está tentando provocar de, precisa superar isso, né? Depois aqui a gente tem a justificativa, né? Nessa justificativa, eu não vou ler toda, mas ela visa atender às leis, né? A 10.639 de 2023, 2013, desculpa, 2003. Então, 22 anos de uma legislação dizendo que tem que trabalhar a história e cultura afro-brasileira. Então, começa a pensar aí, por que na tua escola não trabalha hoje em dia? Não teve curso, não tem, não. Gente, mais de 20 anos está sendo solicitado que isso seja trabalhado, né? Depois tem a Lei 11.645 de 2008, também uma aí, então, com bastante tempo, né? Mais de 15 anos. Então, a gente precisa também pensar que essa que trata da questão indígena é um desafio também aí, porque se não pesquisam a questão do negro, que tem muito mais materiais, imagina então a questão indígena, né? Daí também a gente traz as leis municipais, como a 6.580 de 2022, que institui o dia 14 de novembro como Dia dos Lanceiros Negros, uma data para estar nos calendários. 5.000
987 de 2016, que é a data que institui o Dia Municipal de Reconhecimento dos Clubes Sociais Negros. Tem o Clube Rui Barbosa, eu acho que o outro é Castro Alves, né? Tem os clubes, né, negros de Canoas. Então, é um projeto, pessoal, que visa colocar a escola dentro da legalidade, mas tem também uma questão que, mesmo se não tivesse essas leis, deveria ter, então, esse projeto, porque tem a questão da enorme relevância social, a busca pela justiça social, né? Então, aqui, transformar as escolas em ambientes que não tolerarão a discriminação, em ambientes seguros para todas as crianças e adolescentes e professores, né? Formando cidadãos empáticos, né? Violência escolar, crime, racismo, bullying. Quem não tem empatia acaba colocando em prática isso, né? Quem tem empatia sabe que não dá para ir por esse caminho. E que buscarão a justiça social através da efetivação dos direitos humanos. O objetivo, então, né? Aqui tem alguns trabalhos, né, enviados para essa certificação, né, nos anos anteriores. O objetivo é mobilizar as escolas a fazerem projetos, paradas pedagógicas, algum tipo de atividade, né, e ir registrando. Essa questão do registro está lá na Resolução 8 de 2009 do Conselho Municipal de Educação, que ele diz que tem que ter algum tipo de registro organizado pela escola anualmente, né? Então, a partir do momento que vocês organizam, seja lá um Canva que tu vai compartilhar ali conosco, ele baixado depois em PDF, ou às vezes alguns fazem um PPT, né, um PowerPoint, e mandam para nós, às vezes um Word, às vezes é um videozinho, às vezes é um projeto bem estruturado, cada um vê a sua forma de organização, né, para enviar para nós na primeira semana de dezembro, até o dia 5. Aqui também tem que, além desses registros das atividades que visam o estudo da língua, da história, do legado, da cultura, das lutas, conquistas das populações negras, indígenas e quilombolas, e tem outras, né, a gente, orientais, ciganos, venezuelanos aí, né, haitianos, tudo isso para desnaturalizar preconceitos, discriminações, violência, segregação, qualquer tipo de inferiorização, de desumanização dessas pessoas, né? O projeto Herero, então, ele é feito durante todo o ano, então não é algo em novembro, né? As escolas planejarão as atividades, cada professor vai planejar e pode enviar. Mas eu quero fazer um projeto grande com toda a escola. Faz um único projeto. Eu quero fazer, por exemplo, para nós lá da EJA, o que deu certo esse semestre, que a gente tinha cursos externos, tinha muita coisa, foi uma sequência didática. Então, a gente estabeleceu o que cada componente iria realizar e a gente foi anexando isso no arquivo e virou uma sequência didática. Cada semana tinha um professor fazendo algo relacionado à ERER. E daí, depois, lá em dezembro, se envia isso, né? Tudo isso é enviado para a escola de formação, tá ali, escola.formacal@canoasedu.rs.gov.br. Então é enviado esse material, seja esse roteiro, seja um projeto, seja um vídeo, né? Sejam fotos, né? Registrando isso, né? Ali arquivando para nós, tá? A gente pede que o assunto do e-mail seja Projeto Herero, para a gente não perder nenhum e-mail de vista, né? Depois aqui, construindo essa educação antirracista através de estratégias. Que estratégias, né? Como tu pode realizar isso? Tu pode, então, fazer uma leitura bem fundamentada, para se fundamentar nas diretrizes curriculares nacionais. A gente vai ter uma formação, o módulo 3 fala das diretrizes curriculares nacionais, para quem não está apropriado ainda desse documento. Nas leis federais, né? As diretrizes foram construídas a partir dessas leis, então também vocês vão encontrar lá. Outra estratégia, então, é que tipo de atividade? Tem escolas que conseguem fazer atividades soltas, nada ligado, nada. Então, tem um professor que fez aqui, outro professor que fez ali, outro professor que fez ali, e a equipe recebe, ou um professor acaba sendo responsável por aquele projeto, vai recebendo e envia tudo para nós. Outros fazem um projeto, o início, meio e fim, todo sistematizado, organizado, envia depois para nós o registro. Tem parada pedagógica,
dia tal, nos 2 últimos, toda a escola vai parar para trabalhar uma oficina, algo lá da ERER, também pode ser. Show de talento, saída de estudos, né? Sequência didática, gincana cultural, então as questões podem ser feitas a partir ali de elementos culturais, religiosos, históricos, né, daquele povo. Fotografia, obras de arte, música, né, iniciação científica, tem várias ideias aí que a gente pode aproveitar para explorar. Então, a escola de formação, né, ela permite ali que cada escola faça até 2 atividades formativas, então vocês podem escolher ali, eu quero que você tenha uma formação sobre ERE, né, então vai ser dado para um colega que está dentro do assunto, ou um convidado, vai ser feito pela equipe, a própria equipe vai se apropriar, vai estudar para poder orientar seus professores, até porque se o professor estuda, a equipe também é capaz de estudar, a equipe formada por professores, né, e daí envia esse CPF dos professores, nome completo, dos ministrantes também, e manda a proposta, tem um modelinho pronto, que vocês conseguem com a Ana Paula da Silva, da Escola de Formação, e daí isso é certificado, né? Os professores vão ganhar, então, esse certificado. Uma das questões que o Conselho Municipal traz é o registro, então, étnico-racial. Então, isso, sim, também é algo bastante importante e que pode ser feito, pessoal, a partir dali, no momento da matrícula, da rematrícula. É um momento que ele é bem privado, bem particular, então, não é na frente de todo mundo. Tá? Tem escolas que pedem, às vezes, uma urna para um projeto mais voltado para a questão política, de aprender a votar, aprender suas regras e deveres, né, quanto direitos e deveres como cidadão. Pode pegar, então, ali uma urna e colocar para eles marcarem, por exemplo, a sua cor e raça, né? Pode fazer um censo demográfico na escola, e daí coloca-se ali, então, essas questões raciais, né? E aqui, pessoal, está falando, então, para nós sobre arquivar anualmente, né, que eu já citei para vocês, então não vou ser repetitivo. Uma outra questão que também tem são as formações, né? Tem uma parte que é acessível para todos, então todos os professores podem assistir, como formações presenciais, formações online. Tem uma parte que é acessível para a parte dos professores, como os grupos de pesquisa, que daí nem todos participam. E tem também uns QR Codes que eu testei, ainda estavam funcionando, né, para drives, né, que tem que dar uma atualizada neles, né, criar ali o de 2025, né, alguns materiais do Comin, que é sobre indígenas, né, então é bem tranquilo de vocês entrarem ali e consultarem os materiais. Eu falo, então, também do Acerverer, né, que é algo que vocês também podem pegar, os livros, né, a gente já chegou a ter quase 850 livros, mas aí quase enchentes, alguns livros estavam emprestados, acabaram indo também. Ali tem uns livros que a gente tem na Escola de Formação, vocês podem mandar e-mail para a Escola de Formação, pedindo ali, avisando, eu preciso de tantos, a gente confirma, e daí tu pode ir lá buscar. E daí, pessoal, no final de tudo isso, né, as escolas recebem, então, esse certificado, que é o certificado de educação antirracista. Então, vocês mandam para nós no início de dezembro e a gente, no início do ano seguinte, a gente entrega para vocês aí, de escola em escola. Tem escolas que tem 3 já, né? Estão indo para o 4, que é o de 2026. Aqui são as escolas então, que receberam, né, o certificado de educação antirracista em 2024. Falta só a Barão de Mauá, na verdade, ali, para entregar. Eu vou deixar aqui, então, pessoal, o link para quem quiser digitar, ou o QR Code para quem quiser apontar o celular, né? Esse aqui é o primeiro módulo que está se encerrando, a gente tem mais 3 módulos, né? Então, fique conosco, assista até o final, faça sua certificação, né? Faça suas anotações, né, para quando quiser trazer algo para nós de positivo ou de dúvida. Então, a gente está aqui aberto, está à disposição. Tchau, tchau, pessoal.